Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Nessa nossa reunião, é um tema que nós vamos abordar hoje, é um tema interessante, tema moderno, tema do futuro, tema preocupante. Nesses dias de China versus Estados Unidos, o tema fica mais preocupante ainda, porque envolve tecnologia, é suportado no meio digital, que é uma coisa virtual, né? Que não está em lugar nenhum, mas está em todos os lugares ao mesmo tempo. É difícil até a gente situar, né? Antigamente falava, onde está o seu contrato? Está na gaveta, está no cofre. Onde está o seu contrato? Não sei. Deve estar no polo, na nuvem. Mas o que é nuvem? Não sei. Na Groenlândia, talvez. Em algum lugar frio aí, porque tem dissipação de calor, né, na memória. Então, fala assim, Polo Norte. E deve ser mesmo, Noruega, Groenlândia, talvez Polo Sul, talvez Brasil. Não se sabe exatamente. Ou em vários lugares, claro, com segurança, né? Envolve segurança, envolve... E tem a questão subjacente a isso, que é a questão jurídica, né? Se no papel já era difícil, você imagina no digital. Como é que são feitos a formalização dessas coisas todas, dos contratos, a validade, validade de assinatura, validade de manifestação de vontade, ou a manifestação de alterar a vontade, talvez, né? Então, tudo isso que já era complicado na época do direito romano. Aí inventaram, o Gutenberg complicou um pouquinho mais, aí foi complicando. Da década de 70 para cá foram inventados os microprocessadores, né? Antes já tinha grandes computadores, popularizou os computadores para as empresas, da década de 80 foi implementando. Bom, enfim, entramos na era digital, internet, telefone celular, e para onde nós vamos, né? A gente vai para o futuro, claro. Então, nós temos aqui a felicidade de termos conosco o Dr. Eric Oioli, é esse assim que se pronuncia? Ele vou ler o currículo dele rapidamente. Ele é sócio fundador da VBSO Advogados. É doutor e mestre em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde também se graduou. É interessante. Especialista em regulação do mercado financeiro e de capitais pela Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, cursou MBA em Finanças no INSPER e os programas for Management and Development, PMD, e Advanced Board Leader Program, ABLP, pelo IESE Business School. Professor dos cursos de pós-graduação LLM de Mercados Financeiros e de Capitais do INSPER e do Executive Leader Programa do CEL Law School. Vice-presidente do Instituto de Direito Societário Aplicado IDSA, fundador do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, IBDA, diretor executivo e conselheiro editorial da Revista de Direito das Sociedades dos Valores Imobiliários, RDSVM, e fundador do Instituto VBSO, Expertise VBSO, membro do Governance Lab, Portugal, e do IBRADEP, e árbitro da Camargo, Câmara de Arbitragem e Mediação do Agronegócio. Atua ainda como conselheiro consultivo de empresas diversas, além de ser autor de livros e artigos sobre direito empresarial, mercado financeiro e capitais, direito societário e blockchain, publicados no Brasil e no exterior. Bom, vocês viram que o currículo do Dr. Eric é invejável, né? Ele é um currículo muito, apesar de jovem, ou de aparência muito jovem, ele tem um currículo bem extenso e bem profundo e de qualidade, que é muito importante, né? E com esse currículo, nós só podemos ficar muito honrados e dizer a ele que ele sempre é muito bem-vindo nessa casa, nessa associação e nessa comissão. Muito obrigado, por favor. Humberto, eu que agradeço, e sobretudo pela aparência jovem, né?
Agradeço pelo convite, para mim é uma honra, um prazer estar aqui, né? Então, agradeço você em nome da associação. E agradeço a todos que estão aqui presentes e quem nos está assistindo de forma remota. Fico muito feliz em poder estar aqui com vocês para falar de um tema que é, de certa forma, novo, instigante e desafiador, né? Principalmente para quem milita na área jurídica e não é necessariamente tão afeito ao universo da tecnologia, né? Porque aqui a gente tem uma intersecção grande, né, de desenvolvimentos tecnológicos relativamente recentes, como o blockchain, e o próprio direito, né? Então, um pouco da minha missão aqui de hoje, né, dessa apresentação, desse bate-papo, é tentar, na medida do possível, fazer com que esse tema, que pode ser complexo, parecer simples, a gente conseguir, de fato, entender como é que ele vai impactar, né, o universo jurídico e os negócios de uma forma geral, né? Como meu currículo conta, né, eu sou advogado que, na verdade, a vida toda eu trabalhei com direito societário e mercado financeiro, né? Não sou um advogado de tecnologia. E eu tropecei, eu digo, né, nesse mundo da tecnologia quase sem querer, alguns anos atrás, quando eu fui convidado... obrigado. Quando eu fui convidado pela Câmara dos Deputados para integrar uma comissão para discutir um projeto de lei que, na época, se propunha a disciplinar o que eles chamavam de moedas virtuais, né? E eu confesso que, quando eu recebi o convite, eu até achei estranho, porque por que estão me convidando, né? Eu não entendo nada desse assunto, né? E aí, um dia me ligaram para perguntar se eu realmente tinha interesse ou não tinha interesse em participar. E eu perguntei, né, mas por que eu, né? E aí que me explicaram que esse era um projeto de lei que ele se propunha a alterar a lei de arranjos de pagamento, né, que é a lei que cria as instituições de pagamento, os bancos digitais, que é uma lei de 2013. E aí eles queriam um especialista em mercado financeiro para discutir esse projeto, né? Então, alguém que tivesse a prática jurídica como advogado e também a experiência acadêmica, pelo fato de eu ser professor do INSPE já há alguns anos. Eu falei, entendi, legal, aceitei. E aí eu fui estudar o assunto, né? Deixa eu ver o que se trata, né? Blockchain, né? O que é o Bitcoin. E quando eu comecei a estudar, principalmente essa tecnologia, eu comecei a entender, falei, olha, se essa tecnologia realmente for boa, como dizem que é, né, isso vai mudar as coisas que eu faço hoje e como eu faço, né? Principalmente na estruturação de operações financeiras, no auxílio das companhias poderem captar recursos do mercado. É uma infraestrutura muito importante, muito valiosa. Eu falei, isso talvez mude as coisas como eu faço hoje. Então, é algo que eu preciso realmente estar próximo. E daí eu comecei enfim, participei desses trabalhos dessa comissão e desde então comecei a ser muito demandado, né, para trabalhar em projetos envolvendo isso, né? Hoje a gente ainda está, eu diria, ainda relativamente no começo da aplicação da tecnologia, ainda tem desafios regulatórios importantes, mas tem muita coisa importante e interessante sendo feita, né, e que provavelmente vai impactar muito os negócios de uma forma geral num futuro não distante. Eu diria até que ele é cada vez mais próximo, né? Tem algumas variáveis aqui que podem impactar isso, vou falar sobre isso na minha apresentação, sobretudo acho que o que diz respeito ao DREX, né, que é o Real Digital, que é um projeto bastante importante do Banco Central. Então, muito possivelmente, em um futuro não muito distante, a gente vai estar usando, por exemplo, o blockchain como a gente usa a internet. E talvez nem saiba que está usando blockchain, né? Então, eu tenho aqui uma apresentação que eu vou passar aqui com vocês. Por favor, fiquem à vontade aqui também de me interromper, fazerem perguntas, trazerem questões que vocês tenham, né? Vou ter o maior prazer aqui de tentar respondê-las para vocês, tá? Primeiro de tudo, né, quando a gente fala de tokenização, né, a gente precisa entender o que é esse tal de tokenização, esse token, né? A tokenização, ele é um termo não muito técnico, né, que invariavelmente ele denota algum tipo de registro, né, que é feito em alguma rede que a gente chama de DLT, né? DLT é a sigla para Distributed Ledger Technology, né? Então, a tecnologia do livro razão distribuído, que nada mais é do que um protocolo de armazenamento de dados. Eu vou explicar daqui a pouquinho como que isso funciona,
E entre esses protocolos, talvez o mais conhecido, o mais falado, é o blockchain, né, que a gente já costuma ouvir hoje já com uma certa frequência, até nos jornais. Né, blockchain, blockchain, blockchain. Blockchain é uma espécie de DLT. E quando a gente fala desse registro, que é esse processo de tokenização, ele pode servir para mais variadas finalidades. Então, desde de ser uma representação digital de algo que existe no mundo real, como, por exemplo, eu quisesse fazer uma representação digital dessa garrafinha d'água, né, num protocolo digital, serve para automatização de tarefas por meio de programação, que é utilizando-se de algo que vocês certamente já devem ter ouvido falar em algum momento, que são os tais dos smart contracts, né, e eu vou falar um pouquinho o que é esse tal do smart contract. Pode servir, por exemplo, para registro de direitos e obrigações. Então, da mesma forma que você pode usar uma folha de papel para escrever um contrato, né, você pode usar um espaço de dados num protocolo para escrever também um contrato digital, né, que vai atribuir direitos e obrigações para partes que se vinculem a ele. Pode servir para registro de documentos, para meios de prova. Então, existe N finalidades, N usos possíveis de um token, o que já por si só traz um certo desafio do ponto de vista jurídico. Eu vou falar um pouquinho disso também um pouco mais à frente. Mas, para a gente poder avançar, então a gente precisa primeiro entender o que é o tal da DLT. Né? Então, a sigla, como eu disse para vocês, se refere à tecnologia do livro-razão distribuído. O que significa isso? Então, livro-razão, vamos pensar no computador. Né? O computador tem lá um livro-razão. No livro-razão, ele registra, né, todos os dados, as transações, né, toda a vida contábil de uma empresa. Né? Todos os movimentos contábeis são registrados nesse livro-razão. Está toda a vida lá registrada. Esse livro-razão, né, por muito tempo, ele foi um livro mesmo. Né? Muitos ainda usam o livro, efetivamente. Às vezes ainda faz o digital, mas depois imprime e assina. Né? E fica guardado lá na gaveta do computador. Esse livro-razão, ele pode se perder, ele pode ser rasurado, ele pode ser danificado, né? Pode ser adulterado. Então, a despeito da responsabilidade jurídica por trás, você pode ser uma fonte não tão confiável assim de informação. Né? Agora, o que uma DLT é? Né? É um sistema por meio do qual todas as partes que participam dessa rede, né, têm uma cópia desse livro-razão, e ela é idêntica. Então, é como se todos nós aqui que estamos aqui nessa sala, cada um de nós guardasse a mesma cópia do livro-razão. E toda alteração de dados desse livro-razão, todo input de dados ou alteração de dados, tivesse que ser feita ao mesmo tempo em todos os livros, com o consenso de todos nós. E isso em frações de segundos ou minutos e usando-se de várias camadas de criptografia. E para alterar uma informação, imagine que eu quisesse lá rasurar um dado do livro-razão. Eu teria que entrar no livro-razão de todos vocês aqui ao mesmo tempo para alterar, quebrando várias chaves criptográficas. Isso faz com que a alteração de dados, ou a modificação, a adulteração, seja virtualmente impossível de fazer. Então, é uma fonte muito segura de armazenamento de dados. Então, nada mais é do que um protocolo de armazenamento de dados, só que a sistemática dele traz várias camadas de segurança. E o tal do blockchain, né, que é uma espécie de DLT. O blockchain ele tem a particularidade de que as informações, as transações, elas vão sendo armazenadas em blocos de dados. Então, de tempos em tempos, eu crio um bloco de dados com várias camadas de criptografia e vou criando na sequência vários blocos que formam uma cadeia. Se eu, porventura, tentasse invadir o livro-razão e alterar um bloco da cadeia, ele, pela sistemática dele, ele se desconecta da cadeia e ele não é reconhecido. Então, o sistema não permite que você altere os dados que são armazenados nesse protocolo. Então, talvez o protocolo de blockchain mais famoso, né, é o do Bitcoin. Todo mundo aqui já ouviu falar o Bitcoin. Então, como isso funciona? Esse slide aqui ele conta aqui uma historinha do João e da Maria. O João ele tem uma loja virtual que ele vende camisetas e ele aceita pagamentos em Bitcoin. E aí a Maria quer comprar uma camiseta e ela vai pagar com Bitcoin. Como que funciona?
O João tem um endereço de uma carteira virtual, onde ele recebe os bitcoins dele, e a Maria manda uma ordem, fala o seguinte, olha, eu quero transferir os bitcoins que estão na minha carteira para a carteira do João. Vai levar mais ou menos ali uns 10 minutos. Depois de 10 minutos a transação é confirmada, o João vê que entrou na carteira dele e ele conclui a transação e manda a camiseta para Maria. O que aconteceu por trás, né, lá no sistema, ao longo desses 10 minutos? Essa informação foi disparada para todos os computadores que estão conectados nesse protocolo. Né? E quem é conectado nesse protocolo? Qualquer um de nós aqui. Se a gente quiser, a gente abaixa aqui o software do Bitcoin e a gente vira o que a gente chama de nó de rede. Né? Então, é um computador plugado no protocolo e que tem uma cópia do livro com vocês. Né? Então, qualquer um de nós. Então, imaginem que o Bitcoin, por exemplo, tem milhões de nós de rede. Tem milhões de pessoas que têm uma cópia do livro com elas. Então, elas recebem essa informação precisa ser validada, eu preciso checar se a Maria, de fato, tem uma carteira, se aquela carteira tem os Bitcoins, se o João também tem uma carteira. E essa informação, para ser validada, ela vai sendo encriptada. Eu vou, né, criando camadas de criptografia. Imaginem que nesse ínterim várias outras transações também estão acontecendo, que também são criptografadas. A criptografia, ela passa por vários desafios matemáticos, né, que criam um grau de dificuldade muito grande para que esse trabalho seja feito e justamente para criar uma dificuldade para que ninguém quebre a criptografia. Então, quem faz esse encriptamento da informação? São todos os nós de rede. Esse trabalho é o trabalho que se chama, talvez você já tenha ouvido falar, de mineração. É minerar a informação dentro do blockchain. Quem consegue minerar primeiro, ou seja, concluir os desafios matemáticos para encriptar a informação primeiro que todo mundo e que seja reconhecido por todo o protocolo, ganha um prêmio, uma recompensa por isso. Qual é a recompensa? É o Bitcoin. Então, o que é o Bitcoin? O Bitcoin é a recompensa que você recebe por fazer o trabalho de mineração. E ela é importante, porque minerar custa caro, porque tem muito consumo de energia, porque eu tenho que ter, hoje, computadores com capacidade de processamento gigantes, né? Muitos computadores hoje, então tem empresas especializadas em mineração, você entra, são galpões com vários servidores que estão o tempo todo ali fazendo esses desafios matemáticos. Isso tem um consumo de energia, isso aquece muito, então você precisa resfriar também, então mais consumo de energia. O Bitcoin, a mineração de Bitcoin hoje é uma das atividades que mais consome energia no planeta. Né? Então é caro. E aí a recompensa é justamente o Bitcoin. Então o que é o Bitcoin? O Bitcoin é o prêmio por você minerar. Então, você formou aquele bloco. Como que isso funciona? Espera aí, deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó. Essa imagem é interessante porque ela vai mostrando, né, todas as transações. Né, então, como é que essas informações são organizadas nesses blocos. Imagina que nesses 10 minutos, você teve lá transação A, transação B, transação C, por aí vai. Várias transações. Cada transação ela recebe o que a gente chama de um hash. O hash nada mais é do que uma chave criptográfica, é uma camada de criptografia. Então tem o hash da transação A, o hash da transação B, C e por aí vai. Aí, como que o sistema funciona? Ele vai aglutinando as transações. Então, eu vou pegar o hash da transação A, o hash da transação B, eu vou juntar os dois e criar um terceiro hash, que é o hash da transação A e B. E aí eu vou fazer o hash da transação C e D, E e F e por aí vai. Aí depois eu pego o hash do A, o hash A, B, e junto com C e D. E aí eu vou criar o hash do A, B, C, D. Então, cada aglutinação é uma camada de criptografia. Então, veja os níveis de segurança que você tem. Né? Então, são várias e várias camadas, que é o que a gente chama da árvore de Merkle. É uma árvore. Não? Então, você parte de todas as transações que aconteceram naquele intervalo de 10 minutos até chegar numa única aglutinação, que é o bloco do blockchain. Né? Então, eu formei aquele bloco ele ganha um selo, né? Falou assim, ó, esse aqui é o bloco com hash que identifica todas aquelas transações, tem lá o horário em que ele foi criado e uma outra chave criptográfica que conecta ele no bloco seguinte, que ela só pode ser usada uma única vez, que é para se conectar àquele bloco. Se eu tento usar aquele bloco para uma outra informação, esse número que chama nonce, ele quebra, aí esse bloco se desconecta. Então, ele passa a ser... essa transação ela não é validada. Então, isso protege contra a adulteração de informação. Então, uma vez que eu gravei informação no bloco, eu não mudo mais.
é inalterável. Eu não consigo alterar a informação. Né? E outro dado interessante é que qualquer um de nós pode entrar lá no protocolo do Bitcoin, por exemplo, e ver todas as transações que aconteceram. É absolutamente transparente. Então, você tem um sistema de armazenamento de dados que ele é muito seguro, ele é imutável, né? Ele é rastreável e ele é transparente. Né? Esses são atributos, né, que permitem o quê? A construção de confiança. E isso é muito importante. Né? Por que isso é muito importante? Porque existe uma infinidade de negócios que são feitos e que, para que eles possam acontecer, eu preciso de intermediários que garantam a confiança em que aquela transação, de fato, efetivamente vai acontecer. Porque as partes não se conhecem. Né? Então, por exemplo, eu vou comprar e vender um imóvel. Eu preciso de um intermediário nessa transação. Quem que é o intermediário nessa transação? O cartório. Porque o cartório tem fé pública e legitimidade para garantir a propriedade daquele imóvel. Né? Se a gente não tiver um sistema de registro de imóveis e um cartório seja responsável por isso, como que eu posso confiar, né, que o Humberto é o dono do imóvel que ele diz que é, se eu eventualmente não conheço o Humberto? Eu preciso desse intermediário. Agora, se eu tenho um sistema que permite armazenar dados, armazenar informações de uma forma segura e confiável, será que eu não posso abrir mão de certos intermediários? Esse específico seria... Abriu o microfone? Eu tive, nesse aspecto, né, imobiliário, eu tive recentemente uma experiência com um cliente meu que sofreu uma fraude Sim. imobiliária. Ele tem um prédio aqui no centro, na Praça da República, e na situação transferiram 100% das cotas para uma pessoa X, provavelmente um laranja. Tudo isso passou nos órgãos responsáveis, tanto do contrato social e na questão das matrículas do imóvel, né, em cartório. Então, assim, foi muita dor de cabeça, né, porque a gente esbarra em questão criminal, civil, e eu até brinquei com ele, né, falei, se o seu imóvel tivesse registrado em blockchain... Em blockchain, isso não teria acontecido. Isso não teria acontecido. Exato. E eu tenho lido, né, alguns assuntos sobre essa questão da intermediação de alguns órgãos que talvez Sim. seriam desnecessários. Aqui no Brasil, a gente sabe que tem muita questão envolvida, né, de interesses. Sim. Mas em alguns países já se estudam implementar isso, já estão até implementando em projetos pilotos e descartando alguns desses intermediários. Exato. Esse na verdade, é a grande questão por trás do uso do blockchain para vários setores da economia, né, que é a desintermediação. Porque eu começo a abrir mão de intermediários que eles só existem para garantir a confiança entre as partes. E vejam, né, o Bitcoin ele é um bom exemplo disso. Né? Primeiro, por que o Bitcoin nasceu? O Bitcoin nasceu em 2008, né? Através de um paper, que quem assina esse paper é o Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe exatamente quem é o tal do Satoshi Nakamoto, nem se ele é uma pessoa de fato. Né? Mas esse paper é interessante porque ele cria o Bitcoin como sistema de pagamentos peer-to-peer, ou seja, entre pessoas. E por quê? Né? 2008, o que a gente está vivendo? A gente está vivendo o reflexo da crise do subprime, né, que foi uma das crises recentes né, de dimensão mundial na economia, que afetou todo mundo. Causada por quem? Pelos bancos. Então, o Bitcoin nasceu como uma reação ao banco. Falou, olha, o banco, que no final do dia ele nada mais é do que um intermediário nas transações econômicas, por que o banco faz? Ele pega dinheiro de quem tem dinheiro sobrando e empresta para quem não tem. Né? Assim, poxa, mas esses caras aqui ferraram com a vida de todo mundo. Né? Vamos criar um sistema onde a gente pode transferir dinheiro um para o outro sem precisar do banco. Para isso nasceu o Bitcoin, como meio de pagamento, como se fosse uma moeda. Né? A verdade é que ele se desvirtuou. Né? Então, assim, muita gente compra o Bitcoin óbvio, com propósito de investimento, mas muito com uma finalidade especulativa, que é esperar valorização.
E a valorização ela só faz sentido se ele, de fato, vier a ser usado com o propósito para o qual ele foi criado, que é ser uma moeda. Isso tem muito valor, né? Mas o mais importante aqui é o protocolo. Esse protocolo, que foi criado, então, em 2008, né, logo tem 17 anos, né, ele é usado por milhões e milhões de pessoas e a gente não conhece uma história de que o protocolo não tenha funcionado. Você tinha esse tipo de problema. Então, a tecnologia realmente funciona. Então, você pode confiar nessa tecnologia, né? E aí tem uma outra coisa interessante do blockchain, que é quando você combina essa tecnologia com uma outra tecnologia, que ela nasceu independentemente do blockchain, mas que combinado com o blockchain, cria o que eles chamam de hoje da Web 3.0, a internet do valor, né? Que é a história do tal do smart contract, né? O que é o tal do smart contract? Deixa eu ver se consigo passar aqui. Acho que a bateria aqui acho que pifou, né? Você que está mexendo? Então, se você quiser passar, acho que 1 ou 2 slides, pode passar mais outro slide. Está no controle agora? Então tá bom. Aqui, ó. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar em algum momento do tal do smart contract, né? Que no final do dia, para nós advogados, né, ele não é nem contract e nem muito smart, né? Então, o que ele é, né? Ele, de fato, não é um contrato. Ele não é um contrato, né? E ele também não é muito smart. Ele nada mais é do que um comando autoexecutável. E eu vou explicar o que é isso. Uma boa analogia a ser feita para a gente entender o que é um smart contract é a gente olhar para essas vending machines, essas máquinas que tem em vários lugares, né, que elas são lá programadas lá para você, né, vende salgadinho, água, refrigerante, né? Isso é um smart contract. Por quê? Porque ele tem uma programação, ele tem um comando, né, que diz o seguinte: olha, se você digitar um número lá no painel correspondente a um produto que está dentro da máquina, se você inserir o seu cartão, fazer um Pix ou inserir uma nota no valor daquele produto, a máquina está programada para automaticamente empurrar o produto para fora para você. Isso é smart contract, né? É um comando autoexecutável. Então você programa um comando que diz, olha, se acontecer tal coisa, tem tal consequência. Então isso serve para quê? Para automatizar tarefas. Então eu posso prever, por exemplo, olha, se a obrigação venceu, eu posso disparar uma cobrança automaticamente, sem interferência humana, né? Então eu começo a automatizar processos. Então, por exemplo, um caso interessante, né, já que a gente falou de imóvel, o Banco Central tem um piloto, por exemplo, dentro do projeto do Drex, que eu vou explicar mais para frente como funciona o Drex, que é para compra e venda de imóvel de forma automatizada. Porque hoje a gente tem um problema de confiança quando a gente vai comprar e vender um imóvel, né, que é aquela situação embaraçosa, que é quem dá o primeiro passo, né? Então, eu transfiro primeiro o dinheiro ou você passa a escritura para o meu nome? Porque você fala assim, eu mando o dinheiro para a conta do cara e se o cara não assinar, eu vou ter que entrar com uma execução contra o cara e pedir a tutela específica, vai levar meses para conseguir isso. E do mesmo jeito o cara fala, não, se eu assino a escritura e o cara não manda o Pix para minha conta, né? Então é sempre uma situação. E por quê? Porque as pessoas não se conhecem, as pessoas não têm razão para confiar uma nas outras. Concordo? Então, o que o Banco Central está fazendo nesse piloto? Compra e venda automatizada do imóvel. Então, se as pessoas combinaram comprar e vender o imóvel, o que vai acontecer? Você vai ter um smart contract, né, que ele vai entrar lá no registro de imóveis, assumindo que, em algum momento, a propriedade do imóvel vai passar a ser registrada, de fato, em blockchain, né? Então, ele vai entrar na matrícula, ele vai checar se o fulaninho é, de fato, dono do imóvel, se o imóvel está livre e desembaraçado, né? Ele vai entrar na conta do comprador e ver se ele tem o saldo disponível para fazer aquela transação, né? E se ele validar essas duas informações, ele automaticamente transfere a propriedade, mudando o registro para o nome do comprador, e tira o dinheiro da conta do comprador e passa para a conta do vendedor, sem interferência humana, sem risco de execução. Olha a relevância que isso tem, né? Então, isso é um smart contract. Então, eu automatizo tarefas. Mas veja, ele não é um contrato. O contrato é o quê? É uma formação de vontades. O contrato, invariavelmente, ele precede o smart contract. O smart contract vai servir para quê? Para executar aquilo que foi contratado. E por que ele não é tão smart assim?
né? Porque ele não raciocina, né? Ele não tem, ele não consegue, ele não pode se levar pela subjetividade, né? Que às vezes permeia a execução de uma obrigação, por exemplo, né? É interessante que a linguagem computacional ela é muito parecida com a linguagem jurídica, né? Porque a linguagem computacional você vai colocar um comando que é if, né? Se ao acontecer tal coisa, tem tal consequência, ação-consequência, né? Então, por exemplo, se a gente olhar a mesma estrutura de uma norma penal, se matar, vai para a cadeia. É a mesma lógica, né? Agora a pergunta é, se matar, vai para a cadeia? Não necessariamente, né? O computador não faz esse juízo de valor. Ele não vai olhar, não, tem um excludente de ilicitude, tem qual vai ser a pena, então, se tem agravante, ele não faz, né? Então, se matar, vai para a cadeia, ponto, né? Então, por exemplo, não pagou na data de vencimento, manda aviso de cobrança. Mas e se o pagamento não foi feito porque eu tinha uma exceção de um contrato não cumprido, que a outra parte não cumpriu com a obrigação dela, por isso eu não paguei. Então, eu tinha um afastamento legítimo da minha obrigação, né? E aí eu posso mandar uma cobrança indevida, isso gerar responsabilidade para quem manda a cobrança. Então, o computador ele é limitado no que ele pode fazer, né? Então, não vamos cair numa ilusão, não, a gente vai ter agora todos os contratos vão ser feitos de forma automatizada, e smart contract. Não, ele vai servir para programar execuções de tarefas relativamente simples, né? Com o tempo, isso tende a ser, de fato, se sofisticar, né? E hoje já é uma realidade, tá? Isso a gente não está falando de algo que é uma coisa do futuro, né? Então, hoje, por exemplo, tem operações que eu trabalho, operações financeiras, que eu sou obrigado a entender de linguagem de computador. Por quê? Porque eu escrevo um contrato, e aquele contrato vai ser programado por um engenheiro de computação para ser executado. E aí eu preciso ter a certeza de que aquele comando, aquela programação vai funcionar de acordo com o que foi combinado pelas partes no contrato, né? Porque se não for, vai gerar responsabilidade. E aí tem uma discussão. Quem assume a responsabilidade? Onde eu aloco o risco da má execução do contrato, né? Então tem discussões interessantes aqui por trás disso. Então você, como advogado, tem que ter, né, um mínimo de compreensão de linguagem de computador. Então, de duas uma, né? Ou o engenheiro de computação vai ter que aprender direito, ou o advogado vai ter que aprender minimamente de linguagem computacional, né? Então, isso já é uma realidade, né? Não é algo que é coisa do futuro, não. Isso já acontece, tá? Então, quando eu combino essa tecnologia com o blockchain, né, onde eu estou abastecendo com dados e informações, e essas informações podem, né, disparar esses smart contracts, né, que podem ser programados dentro do blockchain. Então, eu consigo construir esses mini programas, que são os smart contracts, dentro de uma rede blockchain, para automatizar processos, facilitar a execução de transações e desintermediar. Acho que esse é o grande ponto, desintermediar, né? Então, por exemplo, né, eu gosto de usar muito essa lógica para a realidade onde eu atuo, que é o mercado financeiro e o mercado de capitais, né? O mercado de capitais, ele é um mercado que ele depende essencialmente de confiança para funcionar, né? Porque é um mercado onde tomadores de recursos, né, acessam o bolso de investidores, de gente que tem dinheiro para investir, de forma direta, sem intermediação bancária, né? O banco não faz parte da transação. Então, por exemplo, a empresa que emite ações na bolsa, né? Ela emite ação, eu vou lá, pessoa física, compro ação, viro acionista, então estou transferindo renda minha para a companhia, né? Só que esse mercado, para ele funcionar, as pessoas precisam confiar no funcionamento desse mercado. E aí a gente tem um problema que, do ponto de vista da teoria econômica, a gente chama de seleção adversa. O Akerlof, que foi um ganhador de prêmio Nobel da Economia nos anos 70, ele escreve sobre esse assunto. Ele tem um paper muito interessante que é sobre o mercado de carros usados americano, né, que ele chama de Lemon Market, né? Então, se a gente fosse fazer a tradução aqui do Lemon para o nosso português, seria o equivalente a um abacaxi, né? Então, aquele abacaxi, né? Ou comprar um carro que é um abacaxi ou um pepino, algo assim, né? Então, lá eles chamam de Lemon, né? Que é esse mercado de carros usados. Por que é um problema? Porque é um mercado que tem muita assimetria de informação, né? Eu gosto sempre de usar o paralelo, por exemplo, com algo que vem sendo cada vez mais comum, que são essas empresas agora que vendem carro pela internet, né? Mas não aquele que você pode entrar em contato com o vendedor, pode ir na casa dele e visitar. Não, você olha lá a fotografia do carro e fala, eu quero comprar, né? E o cara promete para o vendedor que ele vai vender em 48 horas o carro. Ele vende em 48 horas? Vende.
Mas a que preço? Pela tabela FIP? Provavelmente não. Por quê? Você está comprando um carro no escuro. Você não sabe se o carro, quando chegar, o carro funciona. Você vai dar partida, o carro vai andar. Você não vai ter que refazer motor, trocar pastilha, fazer funilária. Você não sabe, você viu uma foto do carro. Então você certamente não vai pagar a tabela FIP. Né? Se você não vai pagar a tabela FIP, e eu sou dono de um carro usado, eu cuido muito bem do meu carro, a menos que eu esteja precisando muito de dinheiro, eu não vou vender nesse mercado. Eu vou vender no mercado onde as pessoas paguem a tabela FIP, o preço, que é o que eu acho que é o preço justo pelo meu ativo. Então, quem sobra nesse mercado aí? Os donos que cuidam mal dos seus carros. E aí o que vai acontecer? Se os carros são ruins, você vai destruindo o valor. Cada vez mais os preços são mais baixos e uma hora você destrói esse mercado. E por que isso acontece? Porque as pessoas não se conhecem. As pessoas não têm motivos para confiarem uma nas outras. O mercado de capitais é igual. Porque a companhia que vai acessar o mercado para captar dinheiro do investidor, ela está se vendendo para o mercado. E no processo de venda, ela tem incentivos para contar o que ela tem de bom e não tem incentivo nenhum para contar o que ela não tem de bom. Se você é um investidor mais esperto, você fala assim, poxa, essa companhia não está me contando toda a história. Então, talvez você não pague o preço justo pelo ativo, porque você fala assim, ela não está me contando tudo. Deve ter alguma coisa errada. Então, eu vou lá e desconto o preço do ativo. Então, para eu garantir que esse mercado funcione, que as pessoas possam confiar uma nas outras, o que eu faço? Eu coloco intermediários. Então, eu coloco, por exemplo, numa transação de mercado de capitais, obrigatoriamente eu preciso contratar um banco. O que o banco faz numa transação de mercado de capitais? Ele é obrigado a abrir o capô do carro, fazer lá toda a diligência para verificar se todas as informações que o investidor precisa ter sobre aquele carro usado foram dadas, para que o investidor possa tomar uma boa decisão de pagar o que se considera o preço justo para o ativo. Então, o que eu tenho? Intermediário. Isso custa. Isso encarece a transação. Percebe? Agora, e se eu começo a usar a tecnologia blockchain para substituir a transação? O intermediário aqui. Eu começo a reduzir custos, eu começo a trazer eficiência, que no caso do mercado de capitais é extremamente importante, porque o mercado de capitais é um mercado que ele produz eficiência econômica, quando você compara com o mercado bancário. Por que acontece no mercado bancário? O banco capta dinheiro da pessoa física numa conta corrente sem pagar nada para o cliente. Então, quando você deposita seu dinheiro na conta corrente, você está emprestando dinheiro para o banco de graça. E aí o banco vai emprestar na outra ponta, para uma empresa, por exemplo, cobrando lá seus 30%, 40%, 50% de juros ao ano. Para a pessoa física, então, nem se fala. Então, o que acontece? Parte da riqueza do poupador ficou no bolso do banco. Não foi transferido para quem precisa. O mercado de capitais, não. Ele transfere riqueza de quem tem dinheiro sobrando para quem precisa, para a atividade produtiva. Só que, se eu preciso começar a contratar um monte de intermediário aqui, eu encareço a transação. Então, assim, tudo bem, a taxa é mais barata, mas tem que contratar fulano, tem que contratar ciclano, lá, encarece. Tudo fica caro. Então, esse é o caminho para a gente entender como a tecnologia aqui, o blockchain, pode transformar efetivamente os mercados. Eu estou falando aqui do mercado financeiro, porque é o mercado que é o meu dia a dia, mas isso aqui vale para qualquer negócio, como a gente falou aqui de imóvel. Como a gente pode falar aqui para transações societárias. Então, a gente pode começar a pensar em vários ativos que podem começar a ser registrados e representados digitalmente usando-se dessa tecnologia blockchain. E aí, e aqui eu já vou encaminhando aqui para uma fala final, eu destaco a importância do DREX. Então, o DREX é um projeto que o Banco Central já vem trabalhando há algum tempo, que é o nome de batismo para o real digital, a nossa moeda aqui. Que isso faz parte de um contexto mais amplo que vários bancos centrais no mundo vêm trabalhando para desenvolver as suas moedas soberanas digitais. E por que isso? Porque é uma reação à ameaça que o Bitcoin representa. Porque se de fato o Bitcoin começa a ser usado como uma moeda da forma como ele foi concebido, isso representa uma ameaça à soberania dos Estados. Eu perco o controle sobre base monetária, porque eu não consigo ter controle sobre o que está circulando de Bitcoin. Onde está esse Bitcoin? Está aqui, está nos Estados Unidos, está na China, ele pode estar em qualquer lugar, ele está numa rede descentralizada. E se eu não tenho controle sobre base monetária, eu não consigo exercer política monetária. Olha o tamanho da encrenca que isso representa.
né? Então, assim, posso proibir o Bitcoin? Muitos já tentaram. Não funciona. Eu brinco que é igual a briga do taxista com o Uber, né? Você pode brigar por não deixar o motorista do Uber trabalhar, né? Mas não tem jeito. Se o serviço é melhor, uma hora vence, como aconteceu, né? Então, se você quer brigar com o Bitcoin ou com outras moedas que pudessem ser criadas, faça o seu, né? Faça melhor. Então, a ideia dos bancos centrais no mundo todo é ter o seu Bitcoin, né? Só que o Bitcoin com a chancela do Estado. Aí você escolhe, você quer usar o do mercado paralelo, né? Que você não tem dono, está na nuvem, você não tem para quem reclamar, não tem para quem recorrer, ou você quer usar aquele que tem a chancela do Estado, aí você escolhe, né? Então, esse é um pouco da ideia que os bancos centrais no mundo estão atrás de criar suas moedas digitais. Mas o nosso Banco Central, que, diga-se de passagem, é um Banco Central que a gente tem que tirar o chapéu para o trabalho que eles fazem, né? Ele tem uma visão que vai muito além disso. Porque o Banco Central ele fala, olha, eu não estou preocupado com a moeda digital, né? A nossa moeda ela já é digital, né? Quer dizer, a gente quase não pega em papel moeda, né? Então, já é transferência, PIX, né? Então, o Banco Central não quer outro PIX, não preciso, né? Isso para mim já funciona. Eu estou interessado na infraestrutura tecnológica. Eu estou interessado no blockchain, porque eu quero que as transações aconteçam em blockchain. Porque essa infraestrutura é muito boa. Ela é segura, ela é rastreável e ela gera eficiência econômica. Porque eu consigo usar os smart contracts para automatizar processos, reduzir risco de execução. Qual é uma das grandes dores da nossa economia, do sistema financeiro nacional? Inadimplência. O custo de capital no Brasil é muito alto, não só por isso, mas em grande parte por inadimplência, né? E inadimplência também envolve risco jurídico por trás, né? Então, isso justifica, em parte, né, o custo de capital ser tão alto no Brasil, né? Para além, não estou falando aqui do custo de capital, que é seguindo aqui a taxa Selic, que é uma outra questão, mas no mercado financeiro, as taxas bancárias, em grande parte, se justificam por inadimplência. Não só. Também se justificam por falta de competitividade. E essa é outra frente que o Banco Central vem trabalhando. Aumentar a competitividade e trazer segurança jurídica. Com o Drex, eu consigo isso. Porque com essa automatização de processos, eu consigo reduzir risco de execução, né? Só que para isso funcionar, eu preciso de 3 coisas. Porque a blockchain, é um sistema, né, uma rede ou protocolo que funciona em linguagem de computador. Então, para as transações econômicas funcionarem, tudo precisa estar na mesma linguagem. Então, eu preciso de 3 coisas nessa linguagem para isso funcionar. Eu preciso do dinheiro, então, por isso o real digital, né? Então, o que é o real digital? É o real igual o que a gente usa, não muda em absolutamente nada. Juridicamente, a mesma coisa. A única diferença do real digital é que ele é uma moeda que ela está codificada. Ela está escrita em linguagem de computador. Ela tem um código por trás. Por quê? Código conversa com código. Então, o primeiro ponto é eu preciso da moeda. Segundo, eu preciso da regra de negócio, daquilo que foi combinado entre as partes, que é o smart contract, que vai estar na linguagem de computador. E o terceiro e último ponto, eu preciso dos ativos nessa linguagem. Então, a história do imóvel, né? O imóvel precisa estar escrito na linguagem de computador, precisa estar registrado em blockchain. Porque se eu tenho os 3, aí eu consigo automatizar o processo, por exemplo, de transferência da propriedade do imóvel contra pagamento em dinheiro. Para imóvel, para carro, para ação, para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Então, é por isso que o Banco Central olha para o real digital. Porque ele quer que, na verdade, a gente use a infraestrutura. E aí não é difícil a gente pensar que, com o passar do tempo, todos os ativos vão passar a ser digitalizados, vão passar a ser registrados em blockchain ou representados em blockchain, por uma razão muito simples. Tudo segue o caminho do dinheiro. Então, se o dinheiro está escrito nessa linguagem, o resto vai atrás. Simples assim, né? Então, o que vai acontecer? Possivelmente amanhã, uma vez que eu tenho o Drex operacional, a empresa que vende o seu produto, presta seu serviço e gera uma duplicata, por exemplo, muito provavelmente essa duplicata vai nascer em blockchain. E aí eu vou fazer o desconto dessa duplicata em blockchain.
Eu vou ter fundos em blockchain que vão comprar essa duplicata para antecipar recursos para a empresa. É isso que vai acontecer. Então, você vai ter o quê? Uma digitalização da economia brasileira. O ano passado eu participei de um evento junto com o Banco Central, onde me fizeram uma pergunta, né? O que eu achava que era o tamanho do mercado de tokenização no Brasil. Né? E a resposta que eu dei foi, na minha visão, que o tamanho desse mercado é o tamanho da economia brasileira. O que logo foi confirmado pelo meu colega do Banco Central que estava junto comigo no painel. Ele falou assim, olha, eu queria intervir e confirmar que na nossa visão de Banco Central, o tamanho do mercado de tokenização é o tamanho da economia brasileira. Porque a nossa visão é ter uma economia tokenizada, onde tudo vai estar tokenizado, tudo vai estar registrado digitalmente, representado digitalmente, usando-se da tecnologia blockchain. Né? Agora, evidentemente que para isso acontecer, o DREX tem um papel fundamental. Né? O DREX precisa acontecer. Não que isso não possa acontecer independentemente do DREX, mas o DREX ele tem um papel-chave nisso, um papel estratégico. Né? E o DREX tem seus desafios. Né? Não é algo simples de ser implementado. O Banco Central já vem trabalhando nisso há algum tempo, tem vários projetos pilotos, tem alguns desafios que passam desde desafios internos do Banco Central, sob nova gestão, com poucos recursos para direcionar para o projeto, e desafios que eles são parte tecnológicos, parte, eu diria, jurídicos e políticos, né, que diz respeito ao grau de privacidade que se quer se dar para esse tipo de transação. Né? Porque, por definição, o blockchain é totalmente transparente, totalmente rastreável. Será que esse é o grau de transparência que a gente quer? Como isso se conversa ou se concilia com a privacidade, com o sigilo bancário? Então, tem um dilema até principiológico aqui. Né? O que eu vou privilegiar? Transparência ou privacidade? E o que pode ser bom e o que pode ser ruim, evidentemente. Né? Então, pode interessar alguns e pode não interessar outros. E o que o Banco Central vem tentando fazer é reproduzir o que existe hoje. Né? Então, assim, a despeito da possibilidade tecnológica de você ter absoluta transparência, você criar camadas de privacidade, onde, por exemplo, o Banco Central consiga ter acesso àquilo que ele precisa ter acesso, né? Mas os demais agentes de mercado e as pessoas em geral não consigam ter para justamente se preservar a privacidade e o sigilo bancário. Né? E isso envolve uma questão jurídica, porque né, tem a lei de proteção do sigilo bancário, né? E tem uma questão mercadológica também, né? Porque o banco A não quer necessariamente permitir que o banco C, D e E saiba o que ele está fazendo. E o blockchain, em tese, permite isso. Né? E, por outro lado, em linha com o que já se vem sendo feito no mercado financeiro, com o Open Banking, por exemplo, o Open Finance, né? O regulador também tem interesse em ter a transparência, porque a transparência traz mais competição. Né? Desde que o cliente, que é o verdadeiro dono do dado, concorde. Quem é o dono da informação? É o cliente. Se o cliente autorizar, ok. Né? Agora, se não, não. Né? Então, esse é o dilema hoje, ou talvez o grande dilema que o DREX vem enfrentando e que talvez seja um obstáculo para efetiva lançamento para o público em geral. Né? Érica, a gente tem visto, inclusive, a Júlia Zanata, deputada federal, se mostrando contra o DREX no sentido político da ação. Então, se a gente pensar numa Europa hoje que realmente trata seus cidadãos de forma realmente ditatorial, eu acho que nem Hitler chegou um dia a sonhar, né? E se a gente pensar também na nossa ineficiência das instituições brasileiras, onde um Alexandre de Moraes e o STF quebram a Constituição todo dia e as grandes vozes caladas contra a maioria dos cidadãos de bem. Se a gente pensar que no futuro, então, numa segunda pandemia, né, para manter o cidadão em casa, eu estou controlando o seu dinheiro pelo DREX, você não gasta seu dinheiro a 1 quilômetro da sua casa. Quando eu for passar o meu cartão, que está em DREX,
essa mercearia não pode receber seu dinheiro, porque o senhor está fora do parâmetro. Eu vou ficar preso numa área, só o gasto está aqui. Tudo é possível. Tudo é possível. Né? É lindo, maravilhoso, realmente, eu sou pela tecnologia, mas, infelizmente, como você bem tem dito, eu não confio nas pessoas. Então, eu tenho que ter a tecnologia, mas sempre ressalvando que quem está sentado com o dedo sobre o botão, quem vai apertar o botão vermelho da maleta? Então, se a sociedade realmente se envolver, e no Brasil, a gente sabe que, infelizmente, a maioria das pessoas não sabe nem o que está se passando hoje, né? E mesmo na Europa ou nos Estados Unidos, onde, teoricamente, a gente imagina que as pessoas tenham conhecimento do que está se passando na vida pública e política e social. Então, as pessoas precisam realmente tomar conhecimento para que essa decisão realmente seja feita com a maioria da sociedade, porque realmente mexe não só do benefício da melhoria de vida, da qualidade de vida, mas também tem o risco de sermos presos, entre aspas, por uma situação do Estado contra o cidadão, e aí vou apelar para quem? Como é o caso hoje. Eu apelo do recurso, quem está lá da anistia, para que jurisdição superior se já está no Supremo. É isso. Então, só a questão. Esse é um ótimo ponto e eu concordo absolutamente que tem que haver um amplo debate público sobre isso, né? E um debate transparente e honesto, né? Porque, por outro lado, existe também muita manipulação de informação a respeito do tema, né? E eu posso dizer com algum grau de propriedade porque eu participo efetivamente dos trabalhos que envolvem o desenvolvimento e eu vejo também outras medidas. Eu dou o exemplo da minha mãe aqui, né? Minha mãe recebe notícia no WhatsApp: Eric, olha esse negócio do Drex. Eu falei: não, mãe, calma que eu estou trabalhando nisso, fica tranquilo. Mas porque tem muita desinformação, né? Agora, os riscos que você aponta são verdadeiros, né? Então, assim, você tem que ter salvaguardas para que uma tecnologia que ela pode ser, de fato, muito benéfica, não seja mal utilizada, como tudo na vida, né? E hoje o Estado ele já tem várias ferramentas para exercer absoluto controle sobre a gente. Essa seria mais uma delas, né? E tenho certeza absoluta que não é o que a sociedade gostaria. Pelo menos, se a gente for trazer isso a um debate público, certamente, imagino eu, que a grande maioria não gostaria de. Então, que salvaguarda a gente pode trazer para não permitir esse uso indevido, né, de algo que pode ser benéfico, que no final do dia, né, pode ser a história do remédio que vira veneno, né? Então, é pensado para resolver uma dor, mas em dose errada ou mal administrado pode ser um veneno para a sociedade como um todo, né? Então, achei muito bem colocado. Aproveitando essa questão aí, a tokenização do mercado financeiro, né? Qual o impacto que nós teremos nisso hoje? Eu vou dar um exemplo, né, de um que acho que é legal para ilustrar isso, né? Os impactos podem ser variados, né? Então, assim, você pode ter um impacto, por exemplo, que hoje você consegue pegar qualquer ativo, né? Um precatório, por exemplo, né? Você pode digitalizá-lo por meio de um token, né? Então, e aí o token permite que você fracione, né? Então, eu posso pegar um precatório, por exemplo, de 100 milhões de reais, tokenizá-lo em pequenas frações e oferecer isso a um público do varejo, que hoje não tem acesso a esse produto, né? Hoje, por exemplo, quando a gente fala de precatório, você tem um mercado de precatório, mas que é acessível só a grandes investidores, a fundos. É estranho, mas movimenta muito dinheiro. Muita gente ganha dinheiro com isso, né? Então, com o devido cuidado, por exemplo, você pode permitir o acesso a ativos que hoje o público em geral, por exemplo, não acessa, né? Então, isso aumenta a capacidade de distribuição de produtos, o que permite facilitar com que empresas captem mais recursos e, ao mesmo tempo, os investidores possam ter acesso a oportunidades de investimento que hoje eles não têm. Isso é um efeito legal. Mas, mais do que isso, na minha visão, o grande valor para o mercado financeiro é redução de custo, é aumento de eficiência e aumento de segurança. E aí é o exemplo que eu queria te dar. Eu trabalhei num projeto, né, de desenvolvimento do que a gente chamou de TIDIC, né, que é o Token de Investimento em Direitos Creditórios, né? E esse nome, ele, de certa forma, é uma provocação a um instrumento que existe no mercado financeiro, que é o FDIC, né, que não sei se
vocês conhecem, o FDIC é o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, né, que é um excelente produto financeiro para permitir que empresas captem recursos do mercado de capitais sem ser uma companhia aberta, né, e mesmo empresas de menor porte, né, porque nada mais é do que um fundo que ele capta dinheiro de investidores, né, e dá dinheiro para as empresas antecipando os recebíveis dela. Então, eu tenho lá um contas a receber, eu tenho um fluxo futuro de recebíveis, eu consigo receber isso no presente vendendo esse fluxo, como se fosse um desconto para o fundo. E esse fundo ele funciona na prática como se fosse um pequeno banco, com eficiência tributária, sem o ônus regulatório do Banco Central. Então, assim, é um produto muito interessante. Muito. Qual o problema do FDIC? É um produto caro. Por quê? É a história dos intermediários. Então, assim, para ele funcionar, eu preciso ter um administrador fiduciário, eu preciso ter um gestor, eu preciso ter um custodiante, eu preciso ter um auditor de carteira, um auditor de lastro, um auditor contábil, eu preciso ter advogado, agência classificadora de risco, consultor de crédito. Você perde a conta. Isso custa. Então, assim, e aí o que acontece? O pequeno e o médio empresário, ele não acessa. E é quem mais precisava acessar. É quem mais precisa ter acesso a isso. E ele não consegue. Por quê? Porque o produto é caro. Não a taxa, mas o custo envolvido por trás. O que a gente fez? Vamos desconstruir um FDIC e vamos reconstruí-lo em blockchain. Então, o que a gente fez? E aí, juridicamente, uma estrutura relativamente simples, que é um contrato de promessa de cessão de crédito com revolvência. Então, assim, onde a empresa que quer captar dinheiro está prometendo vender para os investidores direitos creditórios que atendam lá a critérios de elegibilidade, as condições que as partes concordaram. Olha, eu quero comprar, por exemplo, duplicatas que vençam com prazo máximo de X dias, de devedores XYZ. Você estabelece. Pode ser qualquer ativo, duplicata, contrato de empréstimo, pode ser, enfim, qualquer ativo, desde que seja um recebível. E o que o blockchain faz? Então, eu tenho primeiro um smart contract, que é um token, que ele, por exemplo, ele faz a análise do direito creditório se o investidor pode comprar ou não. Então, aquele critério de elegibilidade. Então, as condições que o crédito tem que ter. Então, ele sozinho, de forma automática, ele checa, por exemplo, a duplicata. Eu posso comprar essa duplicata? Posso ou não? Posso. Passou no filtro. Aí, ele automaticamente compra a duplicata e faz a liquidação financeira. Ele pega o dinheiro do investidor, que está lá numa conta, e automaticamente manda para o cedente, que é a empresa que quer captar recurso. Tudo automatizado, sem interferência humana, sem precisar de uma pessoa para apertar um botão. Está tudo programado. Esse smart contract é um robozinho, ele fica comprando e liquidando recebíveis. Então, na medida que aquela duplicata que eu comprei, ela foi paga, o dinheiro cai na conta. Se eu tiver uma nova oferta de duplicata, ele vai lá e ele compra, passou no filtro, compro e liquido. Compro, liquido. Então, ele fica lá girando o recebível. Até que chega um determinado momento que ele para de comprar, e aí ele pega todo o dinheiro que caiu na conta dos pagamentos das duplicatas, e aí entra em ação 2 outros tokens, que são tokens de pagamento, que eu vou pagar para o investidor o dinheiro dele. Então, eu tenho um token que a gente chama de token sênior, então, que ele está programado, por exemplo, para pagar o que eu combinei com o investidor de remuneração. Então, eu vou pagar 100% do CDI. Então, ele vai tirando o dinheiro da conta, vai mandando para o investidor, tudo de forma automatizada, até chegar aos 100% do CDI, em relação àquilo que ele aportou na estrutura. E o que sobra vai para o segundo token, que é o que a gente chama de token subordinado. Então, se teve um excedente de remuneração, tudo que sobra vai, que geralmente ou vai para a própria companhia que garante a estrutura e ela fica subordinada, ou algum outro investidor que tem um apetite maior de risco, enfim. Então, essa estrutura ela funciona exatamente como o FDIC funciona, mas sem ser um FDIC. E aí eu não preciso de administrador, de custodiante, não preciso de ninguém. É uma estrutura que ela funciona sozinha, dentro de uma mesma infraestrutura, que é a tecnologia do blockchain, rastreável, transparente, acessível. Então, eu consigo saber a qualquer momento se o ativo existe, não existe, foi pago, não foi pago, onde é que ele está, tem algum gargalo, não tem algum gargalo, sem risco de adulteração, sem risco humano de execução. Então, funciona com muita segurança, muito mais do que o FDIC tradicional, que depende muito lá de uma figura lá do gestor, do funcionário lá que pode errar, e 60% mais barato que o FDIC tradicional.
Que esse é o ponto que interessa, né? 60% mais barato que a FDIC tradicional. Incrível. Então, com essa tokenização no mercado financeiro, está nascendo aí grandes oportunidades de novos negócios. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que esse é um dos caminhos, né? Eu acho que essa tecnologia, ela, na medida que ela avança, que ela se popularize, a tendência ela é reduzir custos e tornar os produtos cada vez mais acessíveis para as empresas e para os investidores. Ou seja, já está na hora de colocar nos projetos empresariais. Sem dúvida, sem dúvida, né? E isso conversa muito com o avanço da regulamentação, né? Então, assim, como é algo novo, né? Óbvio que tem uma curva de compreensão da tecnologia, do que ela pode fazer, e isso vale para os próprios reguladores, né? Então, aqui a gente está falando de CVM, de Banco Central, né? Que são os reguladores que regulam o mercado financeiro. Hoje, esses reguladores já entenderam como a tecnologia funciona, já entenderam a importância dessa tecnologia e estão trabalhando para adaptar suas regras para que isso seja amplamente utilizado pelo mercado em geral. Então, a gente está nesse processo. Então, óbvio que muita gente ainda, dado que você ainda tem alguns vácuos regulatórios, muita gente que está aí na fase de testar, de fazer pilotos, né, a tecnologia funciona, não funciona, e o que dá para fazer, etc. Mas no momento em que essa regulação, de fato, abraçar por completo a tecnologia, e hoje você já tem mecanismos regulatórios que permitem que você faça as operações já de uma forma, num contexto mais amplo, você vai ter um verdadeiro tsunami de operações. E tá, nesse instante, podemos considerar seguro a CVM, Banco Central, Bolsa de Valores, está em cima? Está em cima, né? É bastante seguro, né, do ponto de vista do uso da tecnologia, né? Então, assim, e esse é um ponto importante, né? Porque é bom separar um pouco a tecnologia do criptoativo, né? É uma especulação. É isso, né? E onde você tem muita... Cadê o dinheiro? Exato, você tem muita fraude, pirâmide, e aí, né, toda essa miríade de problemas que a gente vê todos os dias nos jornais, né? Então, assim, o que a gente está falando não é isso. Né? O que a gente está falando é da tecnologia. A tecnologia por trás disso é muito boa. Né? Ela realmente pode ser muito útil para as operações do mercado financeiro, para os mercados em geral. Né? Então, a gente não pode confundir, de fato, com criptoativo, que é outra conversa. Né? Então, sim, é seguro, os reguladores estão em cima. Né? O Banco Central, inclusive, está muito avançado por conta da agenda do Drex, porque são agendas que se conversam, na verdade. Né? Porque, para o Banco Central, né, se eu quero um Drex plenamente funcional, eu preciso que essas tecnologias funcionem, de fato. Eu quero que as pessoas usem cada vez mais para usar o Drex. Né? Excelente sua observação sobre isso, né? O que é tokenização, o que é criptomoeda. Exato. Especulação, risco, o outro traz segurança. Exatamente isso. Apesar Exatamente. de ser tecnologia intangível, mas você tem a segurança de fato. Tem a segurança de fato, né? Isso é tecnologia, óbvio, né? É importante também fazer um outro tipo de disclaimer aqui, né? Quando a gente fala, né, por exemplo, de blockchain, não existe a blockchain, né? Você tem vários protocolos de blockchain. Então, também é importante saber qual é o protocolo que você usa, né? Eu brinco que minha filha de 11 anos de idade pode criar um protocolo de blockchain. Não significa que eu vá usar, apesar de ser minha filha, né? E não é de duvidar. Então, assim, você tem que saber, né, de fato, também se você está usando um protocolo seguro, né? Então, assim, tem que ter um pouco, né? Não é porque é blockchain que é tudo lindo, maravilhoso, né? Mas tem que saber usar né? E hoje você tem boas ferramentas para isso, sem dúvida nenhuma. Roberto, acho que era isso que eu tinha para dizer. Eu vou agradecer. Eu vou colocar algumas questões aqui. Fique à A vontade. vantagem de você estar coordenando é que você tem o privilégio da palavra, né? Mas, junto comigo aqui, como co-coordenador, tem o Márcio Shimomoto. O Márcio Shimomoto, ele é meu parceiro, coordenador, ele é o presidente da Junta Comercial. Sim. Do Estado de São Paulo. Que é um computador, né? Fisicamente é um computador numa sala especial de proteção, seguro.
e que ela armazena contratos, né? Armazena contratos. Contrato social, o estatuto das empresas, das associações, atas e documentos comerciais, né? Me parece que e o Estado de São Paulo ele é mais moderno, né? Nós que advogamos na área empresarial sabemos disso. Os outros estados é daí para pior. Tem um lugar que é físico ainda na pastinha, né? E sujeito a todo tipo de problema, desde fraude, ou erro, ou análises subjetivas das mais variadas, né? E cansaço, porque a gente vai lá ver fisicamente, o funcionário ele tem que analisar vários por dia, e isso cansa, né? De documento, ficar o dia inteiro dentro do documento cansa, passa erro, ou vê erro onde não existe e tal. Então, me parece que todo esse contexto de tokenização de documentos, de contratos, tal, ele encontra uma... assim, a fome com a vontade de comer, né? Ele me parece a solução para vários problemas nesse contexto do direito societário, no aspecto da formalização. Assim como tem fraude na compra do imóvel, né, que você citou, e isso acontece realmente. Veículos, então, nem se fala, mais ainda, né? Veículo clonado, adulterado, mas também tem fraude em contrato social, né? Sócio que não existe, ou que é vendido sua parte na sociedade, você nem está sabendo, né? Tudo isso acontece. Por de atas, se está registrado ou não, enfim, boletim de subscrição, e toda sorte de coisas que a gente sabe que acontece. Problema, por exemplo, em morte de sócio, sucessão, que dá problema às vezes, né? Entre herdeiro ou credores, ou coisa do tipo, né? Então, me parece que, e aí eu já estou quase com a observação, mas um convite, né? Como nós estamos discutindo essas questões de direito societário, e passa também por essa comissão essas discussões de registro de empresa, esse tipo de coisa, me parece que aí é todo um cabedal de soluções que tem que ser pensada, além do ponto de vista tecnológico, mas principalmente do ponto de vista jurídico, né? Como é que isso pode ser agilizado? É uma meta dos governos, e desse governo do Estado de São Paulo, abrir empresa de uma forma desburocratizada, rápida, mas passando por vários controles, né? Sem prejuízo de passar por todos os controles. Inclusive, a própria OAB, eu estava vendo a sequência do que é consultado quando se abre uma empresa, a OAB é consultada, né? E, às vezes, vai uma autocrítica, que eu sou da OAB, eu sou de todos nós somos da OAB, né? E quando eu também não sabia disso, mas fiquei preocupado com o fato. E aí é fato, é autocrítica. Por exemplo, quando no recesso, entre o dia 20 e o dia 20 de dezembro, 20 de janeiro, né? É o recesso nosso da OAB. Eu sou um defensor da advocacia, né? Quem me conhece sabe que eu defendo as prerrogativas do advogado. Tal. Então, quando eu faço autocrítica, eu faço com dor no coração para a gente melhorar esse tipo de coisa. Se eu abrir uma empresa nesses dias, eu corro o risco de não abrir a empresa. Porque o sinal que vai para a OAB, da Junta Comercial para a OAB tem recesso. Eu pensava que o recesso era só do advogado e não do funcionário da OAB. Desculpa, eu pago a OAB, pago com gosto, com honra. Mas sempre briguei pelo recesso do advogado. Então, percebe que o sistema ele vai enroscando em coisas que a gente não espera. Sim. Quando nós brigamos pelo recesso, né, foi uma briga da advocacia, nossa. Né? Nós brigamos da OAB, nossa briga. Nós não sabíamos que a gente estava impedindo, dificultando a abertura de empresa. Porque quando chegar nesses dias, não vem o sinal, não abre a empresa. A empresa fica esperando lá, junto comercial, o ok da OAB. É fato isso. Eu não tô, é um fato constatado. Então, é uma coisa assim.
Então, me parece que todo esse sistema... Esse é um exemplo que eu vi, tem outros exemplos, tem do lado de várias coisas acontecendo. Então, me parece que essa tokenização, ele vem racionalizar e coloca na mesa, né? Nós temos um excesso de cartório. Sim. Cartório em todos os sentidos, né? A OAB é um deles, né? A gente sabe disso. A CRC também é um deles. A própria junta, às vezes, fica um cartório. Aqui, a Associação Comercial, bobear, viramos um cartório também. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente tem que lubrificar o sistema, lubrificar a economia, deixar as coisas menos fraude, né? Mas melhor possível. Outro ponto, eu vou levantar alguns pontos, depois, né? Um outro ponto que eu vou levantar é o ponto que o senhor colocou, que é importante. É importante essa reflexão, se bem que eu acho que é inevitável. Nós caminhamos para 1984, quer queira ou quer não. Isso não tem jeito. Mas vamos resistir enquanto pudermos, né? A questão, por exemplo, do sigilo. Então, eu vou classificar o sigilo como sigilo bancário, sigilo fiscal, sigilo comercial, entre outros sigilos, sigilo profissional. Eu sou velhinho na profissão, então vou falar coisas assim antigas, né? Então, na década de 90, eu sou tributarista. E eu fui da administração pública, fui procurador da Fazenda Nacional. Na década de 90, eu era procurador da Fazenda Nacional e frequentava a academia, discussões e tal, e havia uma discussão no ar que era a possibilidade ou não do fisco acessar os dados bancários. Havia um impedimento disso, um impedimento legal, sim, através do sigilo bancário. Então, o sigilo bancário ele era forte o suficiente de forma a blindar os dados do correntista, que é contribuinte, do cidadão ou da empresa, de forma que o fisco não teria acesso àqueles dados, a não ser por uma ordem judicial, aí tinha que entrar com uma alegação de fraude, alguma coisa muito grave. Mas, em princípio, o fisco não teria acesso àquilo lá. E havia discussões se isso deveria ter esse acesso ou não. E discussões, enfim, a sociedade, havia vozes contra, vozes a favor, mas havia uma noção, em princípio, que isso era muito reservado, mesmo que fosse acessado, tem que ser feito com muita reserva. Com o tempo, a legislação permitiu esse acesso, né? E hoje, o que eu vejo, assim, depois de 30 anos, tem 30 anos de intervalo entre essas coisas, a cultura mudou. Sim, não só a legislação, mas a cultura mudou. Então, hoje, eu vejo assim, tem muito pouco doutrinador e juiz, e mesmo da sociedade, que não admitem, a priori, o acesso da Receita Federal aos dados bancários. Em regra, é aceito, e é feito o lançamento, e a jurisprudência é tranquila, é unânime. Acessou meus dados bancários? Não, acessou, seus dados bancários são públicos para efeito da Receita Federal. Eu lembro que, na época, eu escrevi um artigo sobre esse tema e pensei muito sobre ele, né? Então, tinha todo um cuidado, e hoje em dia, esse cuidado passou pelo Supremo, não nessa figura que nós temos hoje, mas já em antigas configurações vem. Então, eu queria separar a parte política, diria, né? Mas, culturalmente, a sociedade, principalmente os mais novos, por que não teria sido? Não estou fazendo nada errado, por que eu teria que esconder? Eles até colocam que tem que abrir mesmo, né? Então, eu acho que, culturalmente, essas questões de sigilo, com o tempo, elas tendem, as futuras gerações, a admitir que a transparência, né? Mesmo os dados de intimidade, porque o meu sigilo bancário, esses dados são dados de intimidade. Então, como a Constituição me protege a minha intimidade, protege meu sigilo bancário. A intimidade hoje, que seria a máxima intimidade, era a minha conta bancária. Mas a intimidade pessoal que está no Instagram, o pessoal tudo, as meninas que me desculpem, fazendo biquinho, entendeu? Isso. E outras poses, e dos homens também. Então, a sociedade, como você bem disse, culturalmente,
relevou esses aspectos do sigilo pessoal e a exposição exacerbada, e o fisco é o mínimo do mínimo. O resto, a vida pessoal está exposta, quiçá a conta bancária. Isso é o mínimo. Isso, então, exatamente. Então, o que você estava colocando, né, o que eu estou colocando, é que nós tendemos a 1984. É uma... Felizmente ou infelizmente, eu não, sem juízo de valor, é o fato. Porque a tecnologia está, tanto de software como hardware, né, pensar da forma antiga, né, ela está cada vez mais aprimorada, né, você tem sistemas e tal, e ainda nós estamos a um passo de um fenômeno que vai acontecer nos próximos 5 anos, penso. Pela lei de Turing, né? Eu posso até falar que é a lei de Turing, mas eu não quero nivelar a conversa aqui, mas que é o seguinte, o hardware são as máquinas, né? As máquinas estão melhorando, e elas vêm melhorando progressivamente desde do final da década de 60, de forma exponencial, né? Tecnologia, tudo. Então, e as tecnologias vão chegando no limite, sendo ultrapassadas, então as tecnologias. Existe uma tecnologia que está quase pronta, que chama computação quântica. A computação quântica, então por exemplo, isso é verdade, eu tenho um centro de processamento de dados hoje, que é tamanho de uma fábrica cheio de processadores trabalhando e consumindo muita energia, né? Existe uma regra que diz o seguinte: quanto mais rápido o processador, mais energia ele consome. Então, isso acaba consumindo muita energia. Até falei em ficar na Groenlândia, não sei, processamento, é porque esses lugares são frios, então ajuda a resfriar. Então, por isso que acaba tendo esses, né, Noruega, Groenlândia, né, ou Canadá, são lugares frios. Mas, de qualquer forma, nessa computação quântica, é uma outra forma da natureza reagir, uma outra tecnologia. É a diferença entre a máquina a vapor e o turbojato. É muito diferente, é um outro conceito. De forma que aqueles computadores muito rápidos, para chegar a conclusões muito... uma mineração, por exemplo, ela poderia ser feita uma máquina muito pequena e com muita velocidade, e até na linguagem mais humana, mais subjetiva até, né? Assim, uma coisa, assim, é tão poderoso que ele fica muito próximo ao cérebro humano mesmo, a forma de pensar, a subjetividade nessas coisas, né? Então, me parece que essas coisas é uma coisa que a gente tem que analisar muito, discutir muito, doutor. É muito pertinente essa discussão. Tem problemas éticos, nós temos problemas práticos, nós temos oportunidades, negócio. Uma coisa, por exemplo, nós temos contratos comerciais que eles são é um problema para as empresas. Eu vou dar um exemplo entre partes. É uma bobeira, mas eu vou fazer uma colocação. O contrato de representação comercial. A empresa tem o representante comercial. Ele tem um contrato, muitas vezes é verbal, é sempre mal organizado. Mesmo as empresas grandes, eu nunca vi uma empresa que está tudo certinho em dia. Está lá o recibo organizado, os relatórios, tudo. Não, está sempre organizado. Aquilo dá problema, dá conflito, sempre briga. A alegria dos advogados, dá problema trabalhista por vezes, às vezes dá problema no cível. É que nem... Bom, ia falar que é igual casamento, ou termina em morte ou em briga, né? Mas é algo parecido, entendeu? Casamento, né, termina em morte ou em briga. Né? Não tem outro jeito de acabar casamento. É morte ou é briga. Ou é litígio ou é morte. Né? Se tudo der certo, é morte. Então... ele faz isso. Olha, pensa bem. Então, mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer é o seguinte: que a representação comercial é um contrato que, de repente, se tivesse um blockchain, algo dedicado a esse tipo de contrato, algo prático de administrar, algo que desse uma inteligência artificial que desse alarmes, olha, está terminando o contrato, precisa renovar, mantém, ou faz o distrato facilmente,
E tem uma parte pública desse contrato de representação comercial, que é o terceiro. Olha, eu sou um terceiro, vou adquirir um produto dessa empresa. Será que esse representante realmente representa a empresa? Talvez eu pudesse acessar e falar, realmente essa pessoa representa. Você pode confiar nessa pessoa. Então tem uma parte que é pública, que é interessante que seja público, né? E até as relações trabalhistas. Porque, como ela é mal organizada, termina na Justiça do Trabalho, mesmo as empresas, né? Não, olha, a nossa relação ela não é trabalhista, ou é trabalhista, enfim, não estou tirando de um lado do outro, mas ela está bem estabelecida. Ela tem todos os... comercial, não é trabalhista, é pública, é assim, 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 assado. Ou não, ela é bem estabelecida, ela é de subordinação... Porque os dois sistemas funcionam, desde que for bem estabelecido. Eu vi ontem uma pessoa perguntando a um advogado, doutor, eu já sou inquilino há mais de 10 anos no apartamento onde eu moro. Fiquei sabendo recentemente que o dono do apartamento que me aluga usa o valor do meu aluguel para ele pagar o financiamento do apartamento. Eu tenho algum direito sobre esse apartamento? Não, isso. Não, então... Contratos de locação também. Os contratos de locação, essa é uma delas, mas há várias dúvidas, né? Em termos, por exemplo, tem a sucessão, tanto o falecimento do proprietário, tudo bem? Tanto o falecimento do proprietário como do inquilino, o que acontece? Os contratos se perdem, estão na gaveta, ninguém sabe onde está esse contrato, entendeu? Então dá problema. Então me parece que é uma situação que a gente tem que convidá-lo mais vezes, doutor Érico, inclusive para integrar essa comissão, esse grupo de discussão, tem tudo a ver, tem a ver conosco, com a associação comercial, nós nos preocupamos com essas questões contratuais, né? Questões empresariais, questão societária. Então, me parece que esse veículo e essa forma de pensar, porque é uma forma de pensar. É uma forma de pensar. Né? Não é só fazer digital, põe PDF e arquivar. Não, não é isso. É muito diferente disso. É isso. É uma forma de pensar. Essa forma de pensar, inclusive usando os registros públicos, vou chamar de registros, né? Essa instância de registro, e a inteligência que eu posso ter por trás disso, inclusive já dando um passo na inteligência artificial, que pode dar alertas, né, comparar coisas, né, agilizar as coisas e formalizar melhor as situações. Deixar bem claro, olha, eu tenho uma relação comercial com essa empresa. Não, eu tenho uma relação empregatícia. Ou não tem relação nenhuma, não é comercial, é afetiva, não é nem comercial, porque existem as relações todas, o tempo todo, né? E as coisas acabam se confundindo, né? Então, me parece bem interessante, agiliza, assim, é inadmissível você, para abrir uma empresa, demorar mais de 8 dias, 10 dias, para fechar a empresa é quase impossível, né? E, por fim, deixa eu colocar uma pimenta aí, preocupante para vocês. É uma coisa que eu sempre achei, que é o seguinte, olha só, a história da FIDIC. Realmente existem títulos que são inegociáveis por uma questão jurídico-burocrática, e às vezes até por lobby. Eu estou falando isso com alguma dor na consciência, que eu já fiz muito desses lobby. Depois, em off, até explico o que eu estou falando. Não dá nem para falar. Mas não tem motivo de ser mais, porque o tempo passou, mudou a sociedade. Não tem razão de ser. Vou dar um exemplo, que é um exemplo do erário. Eu acho que o erário somos todos nós. O erário não é do governo do Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo, o governo federal, o Tesouro, ele é administrador do erário. O dinheiro é meu. Então, eu já escrevi uma vez um texto que falava assim, o que define uma soberania de uma situação de vassalo, né? De um Estado vassalo, ou de uma sociedade vassalo. Soberania
é quando o cidadão ele manda no governo. O agente público, ele trata o cidadão com temor reverencial. E quando o Estado é vassalo, acontece exatamente o contrário. O cidadão trata o agente público ou a autoridade pública com temor reverencial. No Brasil, nós somos um Estado vassalo. Vassalo de Brasília, no mínimo, né? É. No mínimo. Não precisa ser de outro Estado. Pode ser do próprio Estado, né? E quem viaja percebe isso. Às vezes vai em alguns países que o funcionário público ele te trata diferente, é um servidor, e outros não, né? Isso pode dizer o seguinte, então vou fazer uma defesa do erário, né, que somos nós. O erário, o que acontece? É interessante que todos pagam, eu não vou entrar na discussão se o tributo é bem usado, mal usado, porque isso é uma outra discussão. É uma discussão que, inclusive, não cabe aqui, mas cabe a discussão, mas não agora. Mas, de qualquer forma, é interessante para o mercado que todos pagam tributo de forma igual. Alguém que não paga tributo desequilibra o mercado. Ok? É claro que tem que ser o menor possível, mas todos pagando igual. Senão você desequilibra o mercado. Né? O problema que eu tenho é o seguinte... Bom, eu não pago tributo, o que acontece? Bom, em tese, você não paga, você vai ser, ou fez uma autodeclaração, fez o lançamento, ou o fiscal vem e faz o lançamento, e esse negócio vai para a dívida ativa. Estado, município, autarquia, União, dívida ativa. E na dívida ativa do ente público, você vai estar sujeito a uma execução fiscal, que aquilo é um título, é uma carta, é um título executivo judicial, extrajudicial. O problema é que essa execução é velha execução fiscal. Ou velha execução pelo judiciário. Passa pelo juiz, CITSE, vai oficial de justiça, vai a carta, avaliação, não sei, vai. Isso é um problema. É um problema numérico. Nós temos, se não me engano, 2 trilhões e 600 bilhões só do estoque da CDE da União. Do Estado deve ser metade disso. E do município, outro tanto. Trilhões de reais. 2 trilhões e meio de reais. E crescendo. Então, eu sempre pensei o seguinte, por que esse título, que é um título executivo, uma carta, como uma duplicata, sim, por que ela não pode ser oferecida para o mercado? Ah, mas o cara é mal pagador, é a VASP. Não vale nada. Mas o mercado já falou que não vale nada. E liquida essa porcaria aí. 2 centavos que vale esse negócio. 2 centavos para pôr na parede. 2 centavos. Ah, não, é um título contra o Dr. Paulo. Ele tem dinheiro, é rico, paga, vale quase 100%. É a história do precatório. Exatamente. É a mesma coisa. É o espelho do precatório. O precatório é um título contra o governo, que pode ser ótimo. Um título federal, o governo federal costuma pagar, o deságio é pequeno. Um título contra o Estado de São Paulo, meu filho, você tem um mico na mão. O Estado de São Paulo não paga. Não paga. Aí você vai ter um deságio enorme no precatório do Estado de São Paulo e do município de São Paulo. O Estado do Mato Grosso, esse paga, o deságio é menor. Então, o mercado sabe quem paga e quem não paga. Como o mercado sabe também da pessoa que é o devedor daquele título. Então, me parece que essa ideia do bloco, fazer os blocos, fazer esses bancos de dados, a ideia da FIDIC, eu achei interessante, ela pode ser levada, inclusive, para o poder público, e aí tem que mudar uma linha da Constituição. Uma linha, revoga. Uma linha, eu sei até a linha que é. Você revoga essa linha da Constituição, tá liberado. Dá para levar esse título, e esse título ser liquidado no mercado. Independente de PT, PSDB, PMDB, tal, isso... olha, eu vou o seguinte, se o governo usar mal... Bom, se o governo usar mal, é um problema de polícia, aí, é um outro problema. Né? Mas eu tenho que partir do pressuposto que, independente do governo, ele vai usar bem. Se ele usar mal, também vão para cima dele. Não é esse o ponto. Não queria levar para esse lado. Mas me parece que é um ônus terrível para a sociedade brasileira ter um estoque nominal enorme na casa de trilhão de um PIB.
por uma questão de administração de papel. De papel. Nós estamos na era do papel. Entendeu? Que é uma questão, a partir do momento que eu faço uma coisa dessa e coloco lá no site do Tesouro, está aberto o título. O próprio devedor pode cobrar? Pô, se o devedor cobrar e pagar, cara, é o melhor dos mundos. Mas o filho do devedor cobrou e pelo o leilão, porque vai leilão o tempo todo, é como se fosse um leilão, né? Pelo valor de mercado. Se o valor do mercado é metade, é metade. Fazer o quê? É melhor do que não estar em lugar nenhum. Sim. E estar numa justiça federal ou justiça estadual abarrotada. Tinha um prédio de execução fiscal do Estado, que o prédio estava até caindo, teve que ele estar no prédio, porque tanto peso que tinha aqui na Vergueiro, é um fato. Né? Era papel. O papel foi entrando para cobrança, essas execuções do Estado. Então, na realidade, me parece que esse tipo de pensamento é muito interessante. Muda profundamente a nossa forma de ser, muda as relações empresariais, as relações de concorrência, torna a coisa mais limpa, mais produtiva. Mas justiça federal que a gente faz com ela? Os caras têm 60 dias de férias, dá 90. Não precisa mais deles. Entendeu? É isso. Eu não sei qual foi o estado ontem que o procurador-geral pediu, pelo amor de Deus, procuradores, venham trabalhar, porque as salas estão vazias, você nem de home office estão trabalhando, e aqui os processos estão se acumulando. Já imaginou o procurador-geral do Estado, não me lembro qual é o Estado, pedindo, pelo amor de Deus, aos procuradores concursados que viessem trabalhar, porque eles não estão afim, não tem ninguém que os obrigue a trabalhar, mas o salário, todo dia 30 na conta deles. Isso é um fato, eu não queria polemizar isso, mas eu quero dizer o seguinte, que esses sistemas, essas formas, seja no âmbito privado, nas relações das empresas, né? Eu tenho clientes assim, por exemplo, que 2, 3 clientes, que eles vivem trocando valores. Um manda mercadoria, depois outro paga, aquela carnetinha, né? Manda mercadoria, vai anotando. Me parece o tipo da coisa que poderia estar num bloco desse, com segurança, entendeu? São as relações. Sabe aquela mercadoria, o just in time, né? Eu estou precisando de mais mercadoria, pega e manda com nota, direitinho, mas a cobrança fica para o final do mês, acumula tudo, né? Isso. Então, me parece que tudo esse tipo de contrato, essa forma de pensar, ela pode ser toda ela trabalhada nesse tipo de pensamento, de filosofia. Claro que algumas coisas estão aí, outras vão demandar regulamentação. Talvez tenha até questão securitária no meio, seguros-garantia, né? Para você garantir certas coisas, né? Por exemplo, ele falou o engenheiro, né? O engenheiro, tem uma empresa de engenharia que está fazendo o projeto, aí você tem os 2 operadores, são advogados, não entendem nada de engenharia. Mas esse pode errar. É verdade, pode errar, alguém pode errar. Mas talvez possa se estabelecer um seguro-garantia para garantir essa operação. Que se houver erro, o seguro cobre. Claro que avalia-se todas essas coisas. Tal. Então, dá uma segurança ao sistema. Olha, se alguém errar, tem o seguro que cobre. Né? Então, que também é eletrônico, entendeu? Também. Que também é um outro contrato, também ele em si é um contrato eletrônico, né? com esse tipo de coisa. Né? Dentro do seguro-garantia, né? Eu opero um pouco seguro-garantia, né? Não como advogado, como operador mesmo. Né? Então, tem um seguro-garantia hoje trabalhista. Como é que é? Você faz um seguro para uma empresa grande empregadora, ela vai usando um pedacinho. Então, me parece também a mesma coisa. Já o bloco, ele não precisa de operadores, não precisa de pessoas, já vai tirando os pedacinhos. O advogado, precisa fazer um depósito recursal. E já tira o pedacinho, lá já está aprovado. Não precisa passar por uma burocracia. E, às vezes, a gente sabe que um depósito recursal, às vezes, é na hora que o advogado precisa. Né? O último dia do prazo, você está lá fazendo, eu preciso de depósito, alguém viu, não, ninguém viu, é uma coisa que você pode levantar na hora. Olha, é saída para um monte de problema. Um monte de problema.
Desculpa polarizar, doutor, polarizei a conversa, mas achei muito interessante a situação. Os usos são infinitos. São infinitos. Ou para o mal, mas depende da gente. Alguma... Uma pergunta. Você sabe, na prática, quando você fala que o processo, o blockchain é totalmente transparente, para o cidadão comum, por exemplo, para minha mãe, que está lá na casa dela, está aprendendo tecnologia, que tipo de transparência é essa? O que o cidadão comum pode saber do que acontece no blockchain? De que maneira que eu posso acessar a plataforma? Qual o caminho que eu sigo para isso? Óbvio que cada plataforma, cada protocolo que você usar de blockchain vai ter lá o seu sistema próprio, né? Mas vou pegar o exemplo aí de novo do Bitcoin, que a gente tem falado bastante aqui, né? Qualquer um de nós aqui, você pode entrar na internet, baixar o software, o programa do protocolo do Bitcoin, né? E você consegue acessar a rede. Uma vez dentro da rede, você consegue ter visibilidade completa de todas as transações, informações que foram feitas dentro desse protocolo. Então, você consegue lá abrir um bloco, por exemplo, e ver o que tem dentro do bloco, as transações que foram feitas, os dados, todos os dados. É realmente tudo transparente. Óbvio, né? Isso parece simples, mas para o cidadão médio, talvez não tanto, né? E aí menos pelo protocolo, pela dinâmica, mas às vezes pelo desafio de você baixar um software, entrar num programa que você não está familiarizado, etc. Mas não é nada que seja de outro mundo, que qualquer um de nós aqui realmente não consiga fazer, né? Então, realmente, a informação ela é toda transparente. Só que o que vai acontecer, né? Quando você abre um bloco, né, a informação que está lá, muitas vezes, ela é criptografada, né? Então, por exemplo, naquele exemplo que eu dei lá do João e da Maria comprando a camiseta, né, você só enxerga a carteira da Maria, você não sabe que a Maria é dona da carteira. Então, assim, tem um código, né, que é uma chave criptográfica, que identifica a carteira digital da Maria, onde os bitcoins da Maria estão guardados. Aquela carteira não tem informação nenhuma sobre a Maria, porque a Maria não está dentro do blockchain, a Maria está fora, né? Está no mundo real aqui, né? Então, você consegue ver que existe a carteira, que existe os bitcoins, que o bitcoin saiu de lá, foi para outra carteira, que, por sua vez, aquele bitcoin que estava na carteira da Maria veio de uma outra carteira. Então, você tem a rastreabilidade completa de tudo, né? Só que você não vai saber, por exemplo, quem é o dono da carteira, porque o dono da carteira não está no blockchain, está fora. Então, isso, por exemplo, explica um dos focos da regulamentação, né, que é você identificar os donos de carteira. Para fins do quê? Por exemplo, de prevenção à lavagem de dinheiro. Eu me lembro que naqueles trabalhos da Câmara dos Deputados que eu participei, né, um dos deputados me fez uma pergunta: poxa, mas essa tecnologia, o Bitcoin, ele é muito usado para lavar dinheiro, o que o senhor acha disso? Né? A minha resposta foi a seguinte: na verdade, eu jamais utilizaria, né, o Bitcoin para lavar dinheiro, né, porque o Bitcoin ele vai exatamente na contramão do próprio princípio do crime de lavagem de dinheiro, porque o crime de lavagem de dinheiro é a ocultação do produto de uma outra atividade criminosa. Esse é o tipo legal do crime de lavagem de dinheiro. E tudo que você não faz usando o protocolo Bitcoin é ocultar. Nada é oculto. Tudo é transparente. Agora, qual é o problema? E por que ele pode ser usado para lavagem de dinheiro? Porque você não sabe quem é o dono da carteira. Você sabe que o Bitcoin saiu de uma carteira A para B, mas quem é o dono da carteira? Então, quem tem condições de saber quem é o dono da carteira são as exchanges que negociam com esses Bitcoins. Então, por isso que elas precisam ser reguladas. E por isso que a regulação tem que exigir que elas façam o Know Your Client, saiba quem é seu cliente, pegue os dados, né, investigue a transação. Porque esse cara está fora da blockchain. Eu brinco que dentro da blockchain tudo é lindo e maravilhoso. O problema é o que está fora, né, e como se usa o produto, né? Então, mas via de regra realmente é transparente e qualquer um de nós consegue usar. A minha pergunta também se dá porque eu tenho alguns clientes que sofreram golpes. Sim. O próprio Google tem permitido que plataformas internacionais ofereçam, invista em petróleo,
coloca aquelas blogueiras, falam, fiquei milionário da noite para o dia, invista no petróleo, você começa a fazer pesquisa, vem alguém te oferecendo para entrar numa plataforma internacional, está lá o site, bonitinho, perfeitinho, você abre sua conta, transfere dinheiro, Forex e tem mais um tipo de operação. No final é tudo... É tudo um grande golpe, esquema. Exato. Tudo golpe, até mesmo aquela... Você tem lá a operação na tua frente, mostrando o que você está fazendo, investindo em euro ou coisas assim. É tudo golpe. É isso. É isso Não mesmo. existe nada daquilo. É isso. E aí a pergunta foi, então, se a plataforma me oferece uma transação internacional, eu teria condições de saber se essa plataforma é através do blockchain ou não. Poderia entrar lá para conseguir pela plataforma, você deveria conseguir, né? E a plataforma deveria poder te dar esses dados. O que acontece, né? E aí de novo a importância da regulamentação. Hoje a regulação das plataformas ela ainda não está em vigor. Nós já temos uma lei, que é a Lei 14.478, né? Que estabelece os princípios dessa regulação e transfere competência para o Banco Central regulamentar essa lei. E hoje o Banco Central está em discussão com o mercado. Então o Banco Central acabou de colocar em consulta pública, 2 consultas públicas no final do ano passado, sobre a regulamentação do que a gente chama de prestadores de serviços de ativos virtuais, que são essas plataformas, né? E aí você vai ter uma regulação bastante extensa, elas vão ter que inclusive ser habilitadas no Banco Central para poder operar, né? E elas vão ser obrigadas a abrir toda a transação que foi feita. Porque, de novo, o problema não está no protocolo, o que acontece dentro do protocolo, o problema é que está fora. Né? De novo, quem está por trás, o que você faz, o esquema de pirâmide que você monta, a forma que você induz a pessoa a mandar dinheiro para uma conta que você não sabe onde é que está essa conta. Então, infelizmente, como é algo que, de novo, é uma tecnologia que ela não é familiar à maioria das pessoas, né? Tem o seu grau de complexidade, é muito fácil a pessoa cair em um golpe. E somos seres humanos, né? Então, assim, o ser humano ele é movido por gatilhos mentais, né? Então, com oportunidades de ganhos expressivas, você sempre vê a história de alguém que ganhou muito dinheiro aplicando um determinado ativo, fala, puxa, eu também quero fazer parte disso. E você vai lá e cai como um patinho, né? Então, tem toda uma engenharia social também por trás disso, para induzir pessoas a perderem dinheiro. Então, infelizmente, essa é uma realidade. Por isso que, de novo, eu fiz questão de colocar essa distinção do que é tecnologia e do que é criptoativo. O criptoativo ainda é um campo fértil para coisas erradas, né? E o que não deveria macular o uso da tecnologia, que, se bem utilizada e utilizada em outros contextos, né, que não, evidentemente não para dar golpe em pessoas, ela pode trazer muito benefício para a sociedade, né? Então, esse é o problema. Infelizmente, as coisas se misturam, né? E realmente tem muita gente que faz mau uso disso e muita gente perdendo dinheiro. E baixar a plataforma apenas protocolo do blockchain? É assim? Na verdade, a plataforma deveria te dar essas informações, né? E, óbvio, né, se ela não te der, você vai ter que judicializar e exigir, né, que por meio de um juiz que a plataforma abra os dados para você. Hoje ela tem condição de saber, pelo menos, da onde saiu e para onde foi. Se foi para uma outra exchange, né, uma outra plataforma, e é muito possível que isso aconteça, e se essa plataforma não tiver uma jurisdição brasileira, você vai ter um grande problema, você vai ter um grande desafio, né? Então, para você conseguir chegar nisso, na prática, vai ser virtualmente, vou dizer, quase impossível. Obrigada. Veio uma pergunta aqui do um superintendente aqui da casa, superintendente lá de Pirituba, e empresário imobiliário, o querido Contente lá. Ele está perguntando, né, a questão dessa tokenização, como essa ampliação desse mercado, né, como que a população vai ter acesso a essa tecnologia, né? Como saber que isso existe? Aquilo que eu brinquei no começo, né? Muito provavelmente a gente vai chegar no momento que a gente vai estar usando essa tecnologia sem saber que está usando. Como a gente usa a internet, né? Às vezes a gente usa a internet para tudo, né? E a gente usa a internet não só quando a gente entra lá no Google, né? A gente usa, né, qualquer celular, para tudo você tem lá um
um protocolo de internet funcionando. E a mesma coisa, o blockchain é um protocolo, né? Ele é uma evolução da internet, né? Então, assim, é como se fosse a própria internet, só que uma internet que ela é mais, ela tem mais recursos e funcionalidades que a internet atual que a gente conhece tem. Então, assim, a gente vai usar como usa a internet. Então, ela vai ser acessível a todos, na verdade, e você provavelmente vai usar sem saber que você está usando. Tudo bem com você? Na realidade, de tudo que foi falado aqui, eu parabenizo pelo assunto, porque é extremamente interessante e relevante para o futuro de nossas gerações e para o nosso também. Mas eu fiquei pensando uma coisa quando você falou da transparência dos dados, né? Eu acho que as coisas vão dar certo mesmo quando a gente tiver transparência dos dados em todos os níveis. Todos os níveis, né? Recentemente eu li uma notícia, não sei nem se ela é recente, mas eu li. Os auditores da Receita Federal tentaram fazer uma auditoria nos tribunais mais elevados da nossa nação, em algumas contas de algumas pessoas, e efetivamente foram impedidos. Enquanto nós tivermos uma nação onde a população ela é vassala do poder público e não o poder público, o servidor da nação, nós vamos ter problemas. E quando você estava falando, essa reflexão veio muito forte para mim. Acho que a sociedade teria tanto que se movimentar e se mobilizar para que essa transparência ocorresse em todos os níveis, sem medo de uma retaliação ou sem... porque, na realidade, nós só somos retaliados porque nós não sabemos a força que nós temos como nação. Essa é uma reflexão que a gente precisa de ter para o nosso futuro, na minha opinião. Aí a importância desse tipo de foro de debate, né? A gente trazer esse tipo de informação, vamos discutindo. A pior coisa que existe é a ignorância, né? É claro que nós estamos em situações muito complicadas em termos de desenvolvimento humano. Nós estamos numa tecnologia muito avançada e nos obriga a ética a avançar no mesmo sentido. Então, em termos éticos, os gregos eles tinham uma questão, eles tinham baixa tecnologia, mas tinham um grande avanço, grego antigo, né, de 2300, Platão, Aristóteles e Sócrates, nessa época que eu estou falando. Eles tinham uma ética muito avançada, é uma ética quase que a mesma ética de hoje, talvez, em termos de filosofia, e uma baixa tecnologia. Hoje nós temos ao contrário, nós temos uma alta tecnologia e quase com a mesma ética. Nós quase paramos no iluminismo na questão ética. Essa é uma questão ética, né? Então, como é que ele vai superar isso? Com discussão, com conhecimento, com esse tipo de diálogo. Às vezes, realmente, penso, doutor, já quase que encerrando, que já batendo 12 horas aqui. Oi? Sim, não, mas, claro, sempre aberto para pergunta. Mas, na realidade, esse tipo de discussão, é muito importante por causa dessas questões que você levantou, Fausto. Porque tem limite. Nós levantamos e falamos, esse pode ser tão poderoso que o Estado ele invade e vive em 1984. Então, a gente vai ter que balancear muito bem essas coisas, sim. Com esse tipo de discussão. Isso e outros foros de discussões. Por favor. Bom, queria fazer uma pergunta, o que o doutor Eric acha? A gente estava falando sobre a questão educacional, né? Eu vejo que as gerações mais novas elas têm um papel muito fundamental, né, para essas novas tecnologias. Eu vejo minha filha, que com 10 anos já faz programação, e ensina, por exemplo, eu que tenho 40 anos, né? E como a tokenização já né, já existe, já se transita, né, essa tecnologia. O que você acha
da gente ter essa tecnologia na parte educacional, falando de crianças e adolescentes, porque a China, por exemplo, a gente recebe a informação que a China está ensinando ali na educação infantil já sobre IA, né? E a gente vê a potência que ela é. E o que você acha dessa parte educacional, da gente levar essa tokenização, essa parte de ensino mesmo, falando de crianças, adolescentes, né, pré-adolescentes ali, para que a gente possa pulverizar mais ainda no nosso país? Acho que é uma ótima colocação e minha resposta é que eu acho que é absolutamente fundamental. E aqui não me restringo só a essa discussão do blockchain, tokenização, mas a tecnologia em geral, né? A IA, como você mencionou, a programação, né? Hoje, né, eu falo assim, no Brasil a gente tem grandes gargalos e abismos educacionais, né? Assim, eu, por exemplo, minha filha também, desde os 3 anos de idade, já tem aula de programação, né? Mas a minha filha é uma privilegiada, né? Quantos brasileiros têm essa oportunidade? Então, você vai criando abismos, né, que existem dentro da nossa própria sociedade e abismos que existem entre nós e de outras nações, porque é o que você falou, o chinês está muito avançado, né? Eu tive o ano passado a oportunidade de passar 3 semanas na China, inclusive minha filha estudando lá na China, e eu fiquei impressionado com o avanço tecnológico. Eu fui numa cidade que chama Shenzhen, que é uma cidade no sul da China, que é uma espécie do Vale do Silício chinês, e que, na verdade, é muito mais avançado que o Vale do Silício americano. Assim, a gente, às vezes, quem de fato não conhece a China e olha a China só do nosso olhar aqui do Ocidente, não sabe o que a China é hoje. A China vai dominar o mundo. Aliás, a China já dominou o mundo, a gente só não sabe disso, né? Então, assim, se a gente não investe em educação, em formação, o abismo que isso vai criar, né, social e econômico no futuro dessas pessoas, no futuro do país, é gigante. Isso é uma coisa que é para ontem. Isso tem que ser política pública, né? Porque você tem que dar ferramentas para que essas crianças hoje sejam adultos produtivos, né? Porque o que vai ser da sociedade, né? Então, assim, não é só o analfabetismo literal, funcional, o analfabetismo tecnológico, né? Principalmente a questão da inteligência artificial, que ela já é uma realidade, né? Quem não souber utilizar a ferramenta da forma adequada vai ser atropelado. Então, assim, isso tem que ser política pública, não tenho a menor dúvida. Doutor Eric, trazendo aqui para o nosso mundo empresarial, eu tenho lido alguma coisa sobre mercado de investimento, tokenização no mercado de investimentos. Sim. Mas confesso que eu encontro um pouco de dificuldade em saber como acessar esse mercado. Eu achei extremamente interessante a concepção, mas ainda não consigo enxergar o acesso. E como tem muito golpista hoje dentro do processo, já me foram oferecidas algumas coisas que não me deram segurança em estar dispondo um pedaço da minha empresa para ser tokenizado, por exemplo. Exato. Como você vê isso? Como que a Associação Comercial de São Paulo, porque isso seria um estímulo de investimento para as pequenas e médias empresas com brilhantes ideias, é fantástico. Sem dúvida. Será, eu acredito. Como que você vê isso e qual que é o melhor caminho que a gente pode tomar? Bom, acho que tem alguns caminhos, né? Primeiro, passa de novo esse tema que a gente acabou de falar aqui, que é educação e informação. A gente precisa de pessoas esclarecidas, que conheçam, saibam do que a gente está falando, do que a gente está tratando, conheçam dos produtos, conheçam das pessoas que estão por trás. Isso passa também, e é dentro ainda desse espectro de educação, que é se informar e desconfiar daquilo que você está lidando. Então, assim, se a oportunidade parece ser boa demais para ser verdade, provavelmente ela não é verdade. E o ser humano ele tem um gatilho mental, que é a motivação do ganho expressivo e o medo de ficar para trás quando os outros estão ganhando também, que ele vai lá e ele é induzido. É o nosso cérebro, são gatilhos mentais. Isso é contra a força, né, da nossa essência que faz a gente tomar decisões.
E o golpista, a pessoa, ele sabe disso e ele trabalha com isso, né? Então, assim, desconfia. Se tem alguma coisa que parece que está bom demais para ser verdade, porque provavelmente não é verdade. Não tem, a gente costuma brincar que não tem almoço de graça. Ninguém fica rasgando dinheiro e dando dinheiro à torto e direito, né? Com taxas que não são compatíveis com uma taxa de mercado, com risco da operação. Então, assim, a primeira coisa é desconfia. Segundo, se informe, né? Então, por exemplo, só opere com pessoas que são habilitadas, autorizadas a operar pelo Banco Central ou pela CVM, que são os 2 órgãos do mercado financeiro que regulam esse mercado. Então, se a entidade com que você está lidando não tem qualquer tipo de licença, autorização, também desconfie. Provavelmente é algo que tem alguma origem que não é regular, né? Então, por exemplo, hoje, quando a gente fala de tokenização de ativos financeiros, tem sido crescente a criação de plataformas de tokenização. Então, a CVM, que é o órgão regulador do mercado de capitais, ela tem estimulado que as tokenizadoras, que são as empresas que criam esses ativos digitais, se registrem na própria CVM e operem como plataformas que eram as antigas plataformas de crowdfunding, que eram plataformas para startup poder acessar recursos. Que a CVM ela vem trabalhando para ampliar o espectro dessas plataformas, para não mais só financiar a startup, mas permitir que as empresas de diferentes portes, incluindo aí as pequenas, médias e grandes empresas, acessem o mercado via a plataforma, né, tokenizando seus ativos, mas aí a plataforma é registrada e fiscalizada pela CVM. Então, a CVM tem o endereço da pessoa. Falou, se fez alguma coisa errada, eu sei quem eu vou procurar, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é bastante importante. Tomar muito cuidado, por exemplo, tem essas coisas de... Né, a gente fala muito quando fala de blockchain, etc., de finanças descentralizadas, né? Então, que é o famoso DeFi, né? Então, que é aquela coisa que não tem dono. Aí você pergunta onde está? Está na nuvem. Se está na nuvem, assim, eu falo assim, eu quero endereço. Se alguma coisa é errada, onde é que eu vou bater? Eu preciso disso, né? E isso, para o regulador, é um princípio negociável, né? Então, assim, no mercado institucionalizado, dificilmente o DeFi, essa finança descentralizada, vai prosperar, porque regulador nenhum vai abrir mão. Se algum dia tiver algum problema, né, você fala o seguinte, o problema é de quem fez o código, o problema está na nuvem, não tem dono. Esquece, tem que ter um dono. Eu quero um CPF, um CNPJ, um endereço, porque se der errado é lá que eu vou bater a porta, né? Então, assim, sempre se fie naquilo que tem por trás um regulador. Não tem, realmente desconfia, né? Porque provavelmente a chance de ser algo errado é grande. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho um horário que eu preciso cumprir, mas eu vejo que tem várias pessoas que querem se manifestar e o assunto é muito importante, né? Então eu vou fechar a reunião, depois a gente pode até continuar um ponto ou outro, doutor, abusando da sua disponibilidade. E fechando a reunião, eu gostaria de agradecer a sua palestra, os ensinamentos. E o assunto é cativante mesmo. Se bobear, a gente fica horas aqui falando, porque fica levantando ponto, outro ponto, e tem várias coisas, né? Então, eu gostaria de te passar duas coisas. Primeiro, uma comenda, um agradecimento. Eu acho que a gente vai até fazer uma foto. Olha só. Aqui. É uma comenda, um agradecimento. Que gentileza, muito obrigado. Pela sua participação. Obrigado. E passar também esse livro, é uma lembrança, um livro de mesa, fantástico, né? Adoro. Comemorativo dos 130 anos da nossa Associação Comercial. Nós temos 130 anos de Associação Comercial de responsabilidade para trás, mas temos de compromisso mais 130 anos para frente. Então, esse é a nossa visão. Muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Bom, e obrigado a todos, né? Agradecer de novo a gentileza do convite. Para mim foi uma satisfação muito grande, um prazer estar aqui com vocês. E obrigado pela atenção, né, de vocês que estão aqui presentes, para quem nos acompanhou aqui também remotamente. E fico à disposição, né, para a gente bater um papo, tirar dúvidas, esclarecer qualquer ponto. É um ponto, de fato, instigante, é algo relativamente novo, tem muita coisa para ser debatida, muita coisa para ser discutida e também muita oportunidade. Eu achei
Interessante na sua fala aqui, você já encontrou 5, 6 usos diferentes para o blockchain, né? Então, assim, 15 minutos de fala. Então, imagina o que não dá para fazer, né? Então, fica esse convite aqui também para esse debate e eu fico à disposição de vocês naquilo que puder ser útil. Obrigado. Muito obrigado. Encerrando a reunião, então.